Agora vamos, para terminar, a gente vamos ver as considerações de energia para o caso do movimento sem deslizamento, né? Chamado sem deslizamento ou rolamento puro. Tá? Então, nesse caso, né, a gente tem uma força de atrito que é a força de atrito responsável por gerar o torque, né, e gerar a rotação. Tá? Então, no rolamento puro, se a gente for olhar o movimento de translação, tá? Então, a gente tem esse disco aqui, né, a gente está indicando aqui em diferentes pontos do disco, tá? Na superfície do disco, a velocidade que ele tem. Tá? Então, como o centro de massa está andando com uma certa velocidade v do centro de massa, cada ponto desse disco está andando com essa velocidade. Tá? E combinado com isso, eu tenho um movimento de rotação. Então, se eu olhar em cada ponto na superfície do disco, né, eu vou ter uma velocidade do centro de massa que está nessa direção, tem nessa direção, nesse outro ponto a velocidade de rotação está nessa direção, né, e aqui está nessa direção. Então ele vai gerando aqui. Tá? Então esse é o caso sem rolamento puro, né? Então é o caso com rolamento puro. Tá certo? Então a velocidade nesses pontos de rotação é a mesma que a velocidade do centro de massa. Tá? Então, combinando a translação com a rotação, então a gente tem que o corpo anda com uma certa velocidade do centro de massa, tá? Aí nessa parte daqui de baixo, tá? A soma dessa velocidade do centro de massa para a direita com essa aqui para a esquerda vai dar uma velocidade nula. E aqui em cima, por exemplo, vai dar 2 vezes a velocidade do centro de massa. Né? Então você vê que o ponto de contato com essa superfície aqui, a velocidade é zero. Tá certo? Então, apesar da gente ter uma força de atrito aqui, é uma força de atrito tipo força de atrito estática, né? Que é onde que não tem velocidade. Tá certo? Então, nesse caso, o trabalho realizado por essa força de atrito é zero, tá? Porque ela não gera deslocamento nenhum, porque essa velocidade aqui é uma velocidade igual a zero. Certo? Então, se eu fosse colocar aqui, por exemplo, então a gente tem que o trabalho é integral da força vezes o deslocamento ds, tá? Então vai ficar a integral da força vezes a velocidade v vezes dt, né? Se a velocidade é zero, então esse trabalho realizado pela força de atrito é zero. Tá certo? Bom, isso aqui, né, de fato, isso aqui é uma aproximação, tá? Porque é meio contra-intuitivo, né? Se eu pegar um objeto, tá? E uma roda, por exemplo, se eu colocar a roda para girar sobre uma superfície, ela vai estar executando um rolamento puro, né? Ela vai estar girando e ao mesmo tempo está fazendo a translação. E tem atrito no sistema, e a gente sabe, assim, intuitivamente, que essa roda vai parar em algum momento porque tem atrito. Tá certo? E a aproximação que é feita aqui, né, nesse diagrama é que a superfície, tanto do disco como a superfície do plano aqui, isso aqui é uma superfície perfeita, tá certo? Que não existe nenhuma irregularidade, né? Não existe nem nada aqui, tá certo? E de fato isso não é verdade, tá? Então existe sempre um certo atrito aqui, tá? Que vai fazer essa roda, né, na situação da vida real aí, essa roda desacelerar, tá certo? Então isso aqui é um caso bem ideal, né? Que aí para esse caso aqui essa força de atrito não vai estar gerando, não estará realizando trabalho. Tá? Então para esse caso aqui, então a gente tem a conservação de energia para esse caso idealizado, né? Que então a soma da energia cinética, né, mais a energia potencial é igual à energia total do sistema. Tá? Para um corpo rígido, né, a gente já viu que a energia cinética ela se divide na energia cinética de translação mais a energia cinética de rotação. Tá? Então, a energia cinética total de um corpo rígido então, vai ser meio de m vezes a velocidade do centro de massa x ponto ao quadrado mais meio
do momento de inércia, o centro de massa, vezes a velocidade angular ao quadrado. Tá? Então agora vamos resolver aqui para o caso do... voltar no problema do plano inclinado. Então a gente tem um certo ângulo θ aqui, e a gente tem um corpo rígido, né, que vai estar descendo esse plano inclinado aqui. Tá? Então, isso aqui é a direção x do centro de massa. Tá? A energia potencial aqui é a energia potencial gravitacional, né? Vai ser mg vezes essa altura aqui. Vezes essa altura. Tá? Como esse ângulo aqui é θ, né? E esse deslocamento aqui é o x do centro de massa, então a gente vai ter que aqui vai ser mg vezes a altura, e a altura eu vou decompor então como x do centro de massa vezes seno de θ. Tá? E essa energia potencial aqui vai ser negativa, tá? Porque o corpo aqui vai estar descendo, né, o plano inclinado aqui. Tá? O x do centro de massa está diminuindo em relação a essa altura aqui. Né? Quanto maior o x de centro de massa, na verdade, é menor a altura que ele está. Tá? Então, aqui vai ficar meio, colocando na equação de conservação de energia, vai ficar meio de mx ponto ao quadrado, mais meio do momento de inércia ômega ao quadrado, menos mg x do centro de massa vezes seno de θ, igual a zero, igual a energia total. Tá? E para o rolamento puro, a gente tem que a velocidade angular ômega é igual à velocidade linear do centro de massa dividido pelo raio A do objeto. Né? Então, só colocando aqui, então a gente vai ficar meio de m x ponto do centro de massa ao quadrado, mais meio de I, momento de inércia, né, do centro de massa, ômega ao quadrado, vai ficar x ponto do centro de massa ao quadrado dividido por A ao quadrado, menos mg x do centro de massa, seno de θ, é igual a energia. Então, isso aqui é a energia total desse corpo rígido descendo ao plano inclinado. Tá? Bom, agora vamos, só para mostrar que a gente vai chegar nas mesmas equações de movimento, para esse caso sem deslizamento aqui, ó, chegar nessa equação diferencial aqui. Tá? Então, para isso, a gente sabe, né, que idealmente, né, um caso bem idealizado aqui, é a energia total do sistema que vai se conservar. Então, se a energia total se conserva, quer dizer que a energia não varia no tempo, ou seja, dE dt é igual a zero. Tá? Então, vamos fazer a derivada no tempo dessa expressão aqui. Tá? Então, dE dt vai ficar igual. Tá? Então, a derivada no tempo disso aqui. Tá? Então, x do centro de massa depende do tempo. Né? X ponto do centro de massa depende do tempo. Então, vai ficar descer esse 2, vai ficar mx ponto do centro de massa vezes a derivada do x ponto do centro de massa, que é o x dois pontos. Então, vai ficar mx ponto do centro de massa vezes x dois pontos do centro de massa, mais a derivada desse. Então, vai descer esse 2, então vai ficar i do centro de massa sobre a ao quadrado x do centro de massa ponto vezes x do centro de massa dois pontos, mais. Aqui vai ficar menos mg x ponto do centro de massa, menos mg seno θ vezes x ponto do centro de massa igual a dE dt, que é igual a zero, porque a energia se conserva. A gente pode cortar o x do centro de massa ponto, que
tá aqui. Então a gente vai ficar com x dois pontos do centro de massa, que multiplica a massa m, mais esse termo aqui, do centro de massa, sobre a ao quadrado. E isso aqui é igual, passando isso aqui para o lado de cá, mg seno de θ. Então x dois pontos é igual a mg seno de θ, dividido por m mais e do centro de massa dividido por a ao quadrado. Beleza? Então é a mesma expressão que a gente tinha chegado antes.